Meus amigos, eu quero compartilhar com vocês uma experiência que eu tive dentro da sala de aula e eu gostaria que você raciocinasse comigo, pensasse comigo. A experiência que eu tive dentro da sala de aula foi o seguinte: era aula de física e o nosso professor, um senhor muito inteligente, estava lá falando sobre os planetas, sobre o sistema solar, de como eles funcionam perfeitamente, né? E aí ele entrou na conversa de Galileu, que Galileu descobriu que a Terra era redonda, e aí foi desenvolvendo o assunto e no fim começou a entrar religião no meio, e aí ele falou que a Igreja Católica, naquela época ele teve que se retratar, porque ele descobriu que a Terra era redonda. E aí ele se retratou. E teve um outro cientista, Campbell, né, que foi morto pela igreja. E aí a conversa começou a se desenrolar. E eu prestando muita atenção, né, na aula. Eu gosto de prestar atenção. E ele foi falando. Daqui a pouco ele falou, religião, olha o que a religião faz. Né, e eu concordando. Né, todos nós concordando que a religião realmente é ignorante com respeito à ciência. Mas aí ele foi falando algumas coisas, aí eu pedi a palavra, né, um momento, e disse para ele: professor, é verdade, a religião realmente ela atrapalha. Mas o problema é que as pessoas não vão para as Sagradas Escrituras. Aí quando eu falei isso, eu vi que ele ficou meio alterado. Quê? Falei, eles não vão, porque a Sagrada Escritura mesmo tem muitos assuntos da ciência que a Sagrada Escritura há muito tempo já falava. Por exemplo, que nem a questão de a Terra ser redonda, né? A gente dá uma olhada lá do espaço e vê que ela é redonda. As fotos que é tirado vê que ela é redonda. Aí ele disse para mim, que ele não quis dar o braço a torcer. Não, a Terra não é redonda, ela é meio achatada. Tudo bem, pode até ser. Porque quem conhece é a ciência. Mas quando nós tiramos foto lá do espaço, ou quando alguém vê o satélite tira a foto do espaço, ela passa a impressão para nós que é redonda. E aí eu disse para ele: o senhor sabia que na Bíblia, se eles estudassem a palavra, se eles fossem para as Escrituras, eles iam descobrir que a palavra de Deus fala que Deus estava sentado na circunferência da Terra. O que é a circunferência? É redondo, né? Pois bem, e aí o assunto ficou acalorado lá dentro da sala de aula, né? E eu tentando dizer para ele, eu tentando separar a religião da escritura, mas eles não entendem isso. E aí eu fiz uma pergunta para ele, eu disse assim: professor, o senhor é um homem inteligente, o senhor está falando... Aí ele disse assim, a Bíblia para mim... Eu falei assim, o senhor já leu a Bíblia? O senhor já leu as escrituras? Eu não leio porque é um saco. Né? Eu falei, mas como que o senhor está falando uma coisa que o senhor não conhece? Eu não vou discutir com você, não sei o que, né? Mas aí eu fiquei pensando, porque eu vi que ele não ia dar assunto, por dois motivos que no decorrer aqui dessa reflexão eu quero que você entenda. Eu quero dizer o seguinte: em primeiro lugar, eu uma vez já fiz um vídeo dizendo que as pessoas que não acreditam em Deus, eles não leem as escrituras. Eles não têm o cuidado de ler. É um livro chato. Mas, meu ouvinte da palavra, vamos analisar. As escrituras contêm 66 livros. Ele pode escolher um que não seja chato. Ele pode escolher um que pode atrair a atenção dele. Porque ele condena todos os livros. O conjunto de livros eles condenam. Tem 66 livros. O livro da Igreja Católica tem mais 7. Desculpa. Então, só que eles condenam todos os livros. Eles acham chato. Acontece o seguinte, meu amado. A palavra de Deus é muito sábia. A palavra de Deus já previu toda essa rejeição. Porque os homens, como eu já fiz um vídeo, todos nós já nascemos com a semente do mal. Todos nós já nascemos rejeitando a Deus dentro do nosso berço. E aí esse professor, um homem muito inteligente, ele falou assim, olha, eu só acredito naquilo que é provado.
Fiquei pensando, eu achei interessante essa afirmação e ao mesmo tempo eu achei uma incoerência muito grande da parte dele. Por que será? Porque a palavra de Deus diz assim, né? Eu vou fazer a leitura aqui no livro de Romanos, para você entender. No capítulo 1, no versículo 18 em diante. Então preste atenção. Preste muita atenção para você entender o nosso raciocínio. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Eu vou traduzir para você esse texto aqui, meu ouvinte. Deus está dizendo aqui que os homens gostam de deter a verdade e mentira. Eles gostam de mentir sobre Deus. E ele está dizendo que eu posso conhecer a Deus, eu posso saber que existe um Deus, porque ele manifestou o quê? As coisas criadas. Está aqui. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, quer dizer, ele está invisível, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entende e se claramente se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Ora, meu amado, meu ouvinte, no nosso canal, essas pessoas que têm muito estudo, os cientistas que não acreditam em Deus, eles têm mais prova da existência de Deus do que nós que somos ignorantes nesta área. Nós acreditamos porque Deus falou que é assim. Nós agradamos Deus por fé. Nós acreditamos na palavra dele. Mas esses homens não. Ele estava explicando lá a constelação, a rotação. Eles sabem muito bem que se atrasar ou se aproximar um pouco a Terra, o Sol da Terra, acaba com a vida aqui na Terra. Ou se ficar muito longe. É tudo cronometrado. É tudo medido matematicamente. Ora, ouvinte, vão me dizer que o caos produz ordem. Que isso? O caos jamais produz em ordem. Aí eles falam da teoria da evolução. Como eu já fiz um vídeo, teoria, eles querem que nós engolamos, goela abaixo, como se fosse uma verdade. O próprio nome teoria já diz que é uma teoria. Você vê quantas teorias dos homens vivem mudando, vivem caindo por terra, mas o que permanece é a verdade. Então, eles têm prova da existência de Deus. O problema é que eles são inimigos de Deus. Quando eu falei das Escrituras, o homem mudou completamente. E se tem uma coisa que eles não aceitam, é nós que somos alunos, ou então somos ignorantes, eles não aceitam que nós venhamos falar sobre isso, por causa da sabedoria do mundo deles, do conhecimento, torna eles orgulhosos. Por isso que o livro de Coríntios, 1 Coríntios, ele diz da seguinte maneira, está aqui em 1 Coríntios, no capítulo 1, vou fazer a leitura para você entender, por que esses homens não chegam ao conhecimento de Deus. Eles não chegam ao conhecimento de Deus por causa de um texto que está aqui, que Deus já previu quem são eles. 1 Coríntios, capítulo 1, e o versículo 20, e alguns outros versículos que eu vou ler para você entender. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Agora o 21 você vai entender. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Está vendo? Então, pela sabedoria do mundo, não vai encontrar Deus. Porque Deus tornou a sabedoria do mundo louca.
Olha aqui, no versículo 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Agora o 26. O 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. E aí ele vai dizendo aqui, agora o 26. Porque, vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. E aí Deus vai dizendo aqui no 28. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Está vendo, meu amado? Não adianta você tentar chegar a Deus. Eu já fiz um vídeo através do teu conhecimento, do teu intelecto, da tua sabedoria. Deus se agradou se apresentar àquele que está desprovido dessas coisas. Se esse professor quiser, se você que não acredita em Deus, quiser chegar diante de Deus, quiser conhecer a Deus, com o seu conhecimento, vai ser louco para com Deus. Ele tem mais prova do que nós, eu acabei de dizer. Porque, será que ele não imagina que tudo aquilo funcionando, não houve uma mente inteligente? Ora, meu ouvinte, eu não preciso ter alguém presente aqui nesse local onde eu estou, se aparecer alguém aqui e deixar pistas. Ele quiser deixar pista que houve alguém aqui, dá para mim saber. Então, meu amado, meu ouvinte da palavra, se você quiser descobrir Deus, é só você ver as coisas criadas. Então, nesse local que eu estou, se a pessoa deixar a pista aqui, ela não precisa estar presente. Eu sei que alguém esteve aqui. Você está vendo? Então eu espero que esse vídeo aqui tenha te ajudado, que esse vídeo tenha fazido você abrir a sua mente. Porque Deus deixou pista. Além de ele pisar neste mundo, através do seu Filho, que veio em carne, e ficou registrado, e fez os sinais, e fez as maravilhas. O que mais você quer? As provas estão evidentes aí. O universo, quem que colocou a Terra no nada? E ela não sai, ela fica girando em volta do Sol. Quem que colocou o sistema solar? Quem que colocou a Lua? Se a Lua chegar mais um pouco perto da Terra, tem uma catástrofe. Então, meu ouvinte, eu espero que esse vídeo faça você, se você tem estudo, deixe isso aí de lado. Acredite na palavra, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a tua sabedoria. E a tua sabedoria perante Deus não vale nada. Então eu espero que você tenha compreendido essa mensagem. Aí você tem que deixar de ser orgulhoso. Aquele professor, ele fez com a... não quero discutir. Em outras palavras, ele quis dizer, você é um simples aluno, você está aprendendo agora, quer me ensinar? Porque ele é orgulhoso, ele não quer aprender. Ele nem deixava a gente falar. Eu perguntei para ele, você leu a escritura? Não dá para ler um livro desse aí. Mas como que você vai falar de uma coisa que você nunca leu? Como que você vai falar de alguém que você não conhece? Então você é mais tolo dos tolos. Por que você é tolo dos tolos? Porque você está falando de coisas sem conhecimento. Eu tenho que falar de algo que eu conheço. Eu falo das escrituras porque eu conheço. E às vezes eu falo das pessoas que não acreditam em Deus porque eu conheço como que elas são. Quando eu questiono, elas não me dão a resposta que eu quero. Porque eu sei o que elas vão falar. Então eu já conheço, parece que existe um padrão entre eles. Existe um padrão e nós sabemos. O padrão da ignorância. Então, eu compartilhei com você. E eu espero que você tenha entendido que por mais sábio que você seja, para Deus isso não é nada. Pense nisso.